Bom, e olha só quem está de volta, mais uma vez eu tô aqui falando de Boku Yaba 2, só que dessa vez na sua parte 4, que não é possível porque a cada parte esse anime só melhora. Pra mim isso aqui é tipo Romance 2, tá ligado? Se já não bastasse o Ichikawa ter mitado no discurso, agora vai ser no White Day, porque ele acabou surpreendendo a Yamada, mesmo ele já tendo dado chocolate pra ela no dia dos namorados. O mito foi lá e acabou mitando de novo. É o Guate, né? Não tem jeito. E se você perdeu alguma parte de Boku Yaba 2, eu vou deixar aí no card uma playlist caso eu tenha perdido pra assistir depois, beleza? E agora vamos falar dessa parte que ela tá simplesmente incrível. E já começa dessa vez com o Ichikawa como se ele tivesse acabado de acordar, só que ele acabou escutando o discurso que ele fez, que ele vai correndo ver o que era. E a Kana basicamente, ela tava olhando no celular porque alguém filmou e acabou postando no YouTube. É o quê? Que isso até acabou deixando o Ichikawa um pouco popular. E claro que pela vergonha, ele tenta pegar o celular da Kana. Além disso, a Kana acaba falando que se ele continuar famoso assim, será que ele vai ser capaz de falar que ele já gosta de alguém? E a Yamada que se cuide, porque pode ter algumas minas na cola dele. Só que depois disso é quando corta pra escola, que é depois daquela declaração que a Yamada fez, que um ainda tava com vergonha de encarar o outro depois do que aconteceu, pelo menos até esse momento. E pra completar, a Chihiro acaba falando que ela ia no karaokê com um clube de basquete e acabou chamando a Yamada. Só que o Ichikawa, ele não ouviu essa parte, então ele não tava ligando muito. Só que na saída, ele acabou escutando que o time de basquete ia, e meio que ele acabou ficando com um pouco de ciúmes, então ele queria conferir isso. Só que a Yamada, ela tava só comendo de boa, não parecia que ninguém ali tava com segundas intenções. Porque vocês sabem, né, que o karaokê no Japão tem meio que uma fama dos caras pegarem as minas lá. Só que aqui, pelo menos, tava bem suave. E a Yamada, ela nunca cantava porque ela tava sempre de boca cheia. E foi quando o Ichikawa chegou também, né, e como ele viu que não tinha nada demais, então ele ia embora. Só que ele acabou topando com um grupo de garotas que reconheceu ele do discurso e acabaram arrastando ele pra sala, ou seja, descobriram que o Ichikawa tava ali. Então ele vazou pra outra sala meio que morrendo de vergonha. Então foi quando a Yamada foi até ele. Essa é a primeira vez que eles conversam desde aquilo na enfermaria. E a Yamada queria entender o que aconteceu, por que o Ichikawa tava ali. E ele pensou em inventar alguma desculpa, mas a Yamada acabou percebendo. Ele basicamente seguiu a Yamada. E ela percebe que ele fez isso porque a equipe de basquete tava junto e ele tava com ciúmes. E de certa forma, isso acabou deixando a Yamada um pouco feliz. Ela até começou a pentelhar ele ali no meio da sala, tá ligado? Só que aquelas minas foram olhar essa sala e viram essa palhaçada. Então por conta disso, eles foram pegos no flagra. E nessa hora, eu tenho que falar uma coisa, porque tivemos a melhor transição dos animes. Porque o Ichikawa, ele foi arrastado pra aquela sala e acabou sendo obrigado a cantar no karaokê. E a música que ele canta é a da opening. É muito legal a transição que fazem dele cantando pra opening, tá ligado? Sério, isso foi muito criativo, eles estão de parabéns. Só que depois disso vai pra biblioteca no dia seguinte, que o Ichikawa só lembra que foi tenebroso no karaokê, que o pessoal só brindou ao discurso e não a ele cantando, porque aquilo foi muito feio. Só que na biblioteca, a Hara veio falar com o Ichikawa, e foi quando a Yamada chegou bem na hora e viu aqueles dois de segredinho, que ela ficou com um pouco de ciúmes, tá ligado? Mas basicamente, a Hara veio chamar não só a Yamada, como o Ichikawa também. Isso porque ela queria fazer um encontro de casais, que eles até perceberam isso. Seria tipo um encontro em dupla, tá ligado? Que essa parte ela foi até engraçada, porque o Ichikawa, ele se surpreendeu porque a Hara tá saindo com o Kanzaki, mas ao mesmo tempo eles não namoram. Que as duas, tanto a Hara quanto a Yamada, só olham a hipocrisia dele. Porque eles vivem saindo juntos e ainda não namoram, tá ligado? Mas a Hara, ela também chamou o Ichikawa porque o White Day tá se aproximando. Então isso é motivo justamente pra ele pensar no que fazer. Porque é aquilo, ele deu chocolate pra Yamada no dia dos namorados? Sim. Mas ele vai retribuir novamente. Então ele encontra a Hara no metrô, meio que eles conversam. E ele admite que não sabe o que dá pra Yamada no White Day. Até porque ele tava muito inseguro quanto a isso. Então ouvindo essa situação, a Hara acaba falando que vai ajudar. E como eles chegaram mais cedo, eles saíram por aí procurando alguma coisa. Então é quando eles chegam até uma loja de pulseiras, e a Hara meio que dá uma sugestão pro Ichikawa dar uma pulseira, até porque convenhamos, a Yamada só vive comendo o que ela gosta. Ela até trabalha e tem o próprio dinheiro pra comprar o que ela quiser comer. Então o Ichikawa sente que isso não é o suficiente. E ele também tinha achado a ideia da pulseira meio cafona. Só que a Hara acaba falando que cada um tem suas preferências. Que o Ichikawa, ele até pediu desculpas porque ele tá só sendo negativo. Parece que tudo que ele tenta não é o suficiente, sabe? E o pior é que a Hara, ela entende como ele se sente, porque ela também pensa assim às vezes. Só que depois disso a Hara experimenta o chapéu, que ela pergunta pro Ichikawa como que ficou. Que nesse instante o Ichikawa, ele acabou imaginando a Yamada com aquele chapéu. Então ele acaba soltando um que ela tá muito fofa, só que pensando na Yamada. Só que foi justamente quando a Yamada chega e pega só essa parte fora de contexto, que só a cara dela já diz tudo, tá ligado? Fudeu de vez! E pra piorar o Kanzaki, ele também tava com ciúmes. Que a Yamada, ela até fala mais ou menos assim: ah, verdade, você tem razão, ela tá muito
muito fofa, não é? Que o Ichikawa começou a pensar que ela também tava com ciúmes. E como a Hara percebeu, né, que o clima tava tenso, ela tenta mudar de assunto pro Ichikawa falar também que a Yamada tava muito fofa. Enquanto isso, o Kanzaki, ele queria esganar o Ichikawa, ele tava bufando de raiva. Só que depois disso, eles vão pra uma lanchonete comer um pouco, e enquanto a Yamada com a Hara foi pegar a comida, o Kanzaki e o Ichikawa ficaram na mesa. E o Kanzaki fala que a Hara tava muito fofa hoje, que o Ichikawa, ele até concorda, que só dele ouvir isso, o cara simplesmente pistolou de novo, porque não era isso que ele tinha que dizer, porque em momentos como esse, o que ele tinha que falar é que ela parece legal. Inclusive ele fez o Ichikawa fazer exatamente como ele, tá ligado? E o pior é que nessa hora o Ichikawa até lembra que nem era pra Hara aquele fofo pra início de conversa, mas é quando as meninas voltam que o Kanzaki acaba reclamando que a Hara, ela pegou pouca comida hoje, porque vocês sabem, né, o cara gosta de uma gordinha. E esse encontro em dupla praticamente foi armado por ele, porque como ele sabe que a Yamada come muito, talvez a Hara vendo a Yamada comendo também, ela sentiria vontade, tá ligado? E o pior é que ela pegou pouca comida, mas tava morrendo de fome, porque o estômago dela tava até roncando. Só que o Kanzaki fala pra Hara que ela é fofa de qualquer jeito, que a Yamada, ouvindo aquilo, ela ficou muito surpresa porque ele chamou ela de fofa. Que a Hara basicamente até comenta que ele faz isso o tempo todo, que a Yamada achou aquilo incrível e parece ser legal. Só que ela fala isso basicamente olhando pro Ichikawa, porque ele nunca chamou ela assim até agora e ela queria muito isso. Mas relaxa que já já o Ichikawa vai te surpreender. O lance é que a Hara, ela acabou ouvindo o que o Kanzaki queria, até porque o Ichikawa acabou falando uma coisa bem legal, porque o Kanzaki, ele deveria gostar da Hara mesmo que ela quisesse mudar, até porque ele quer melhorar também como pessoa, ele entende muito a Hara sobre isso, tá ligado? Então o Kanzaki, ele até concorda com o Ichikawa, mas tem um porém. Ele comenta que só queria que a Hara comesse porque sempre que ela come, ela fica feliz. Ele é uma expressão que ela faz comendo, basicamente. E ainda por cima deu presente de Watch Day pra Hara, que era talheres. Então no fim, basicamente, ela acabou ouvindo ele. Só que depois disso ele sai da lanchonete que o Ichikawa fica conversando com o Kanzaki, que ele comenta que só conseguiu escolher aquele presente porque a Yamada ajudou ele a escolher. E ele ficou elogiando a Yamada enquanto tava fazendo isso. Então ele tava elogiando tanto a Yamada pro Ichikawa que dessa vez foi ele que ficou com os ciúmes da Yamada. E simplesmente do nada, o Ichikawa só acabou gritando que ela era dele. Que a Yamada chegou bem na hora e acabou escutando tudo. A garota simplesmente ficou em choque e foi até difícil do Ichikawa justificar isso que ele falou. O lance é que após isso eles saem juntos, que agora o Kanzaki entende como o Ichikawa se sente em relação a Yamada. E pro Kanzaki, o Ichikawa tem chance porque ele é um cara legal e eles combinam. Então é quando o Ichikawa aproveitou o embalo e fala pro Kanzaki pra ele se declarar logo. Só que ele comenta que tá se preparando pra fazer isso. Só que do nada acontece uma coisa que a Hara acaba falando que a Yamada sumiu. Provavelmente ela tinha se perdido, tá ligado? E ela fala que ele e o Kanzaki procurariam por um lado e ele ia pelo outro. Isso tudo foi um plano das garotas pra ficarem sozinhos com eles, tá ligado? Tanto que a Yamada acabou aparecendo logo em seguida. Então é quando a Yamada acaba perguntando o que o Ichikawa ia fazer agora. Então é quando ele acaba respondendo que ele iria pra casa. Só que ele tava muito inseguro de dar o presente de Watch Day pra Yamada, mas é quando a confiança dele aparece de novo e fala pra ele acreditar em si mesmo. Que foi nesse instante, inclusive, que a Yamada pergunta se ele tem alguma coisa pra ela. Então é quando ele chamou a Yamada pra descer um pouco antes pra ir pra praça. Então ele chama a Yamada pra ir pra aquela mesma praça que ela deu presente de Dia dos Namorados pra ele. Só que a única coisa que tava impedindo ele de fazer isso era pensar na própria Yamada. Então ele criou coragem e tava pensando em qualquer coisa naquele momento, menos na própria Yamada. E foi quando ele dá pra ela o presente de White Day, que era parecido com aquele bolinho que ela deu pra ele, tá ligado? E só isso foi o suficiente pros olhos da Yamada brilharem. E ela ia comer de uma vez como ela sempre faz, só que o Ichikawa, ele acabou impedindo ela. Ele fala pra ela comer aos poucos, saca? Só que ela não conseguiu se controlar porque tava muito feliz e foi aí que ela acabou notando. Tinha um presente de uma pulseira embrulhada dentro do bolinho. E o Ichikawa ia pra casa com tanta vergonha, mas a Yamada, ela para ele e pede basicamente pra ele colocar pra ela. Que depois que ele faz isso, a Yamada acaba perguntando como ficou. Que o Ichikawa acaba falando que ela ficou tão fofa que ele poderia morrer. Que a Yamada, ela não tava preparada pra um golpe desses em cheio, tá ligado? E ela começou a chorar que o Ichikawa percebeu que essas lágrimas não são como antes. E claramente, até porque isso são lágrimas de felicidade. O Ichikawa não cansa de imitar, na moral. E nisso é quando corta pro dia seguinte que mostra o Adachi conversando com o Ichikawa, porque vocês lembram que ele queria retribuir o chocolate da Moeko. Então basicamente chegou esse momento. Isso porque o Watch Day foi no domingo, então não tinha como ele entregar no dia, sabe? Então ele deixou pra fazer isso na segunda-feira. E ele queria muito fazer isso porque ele insiste que recebeu aquele chocolate de maneira especial. E não porque era por obrigação, ele tinha até um plano pra fazer isso. Ele ia deixar o chocolate no armário da Moeko e pediu pro Ichikawa avisar que foi ele que deixou lá. Assim ela ia pensar nele e provavelmente ficar gamada. O problema é que ele ficou nervoso ao fazer isso e acabou deixando cair no chão. Então o Ichikawa, ele ia colocar no armário pra ele, só que bem nesse instante acabou chegando a Moeko com a Yamada. E tipo, a Moeko nem por um instante ela pensou que aquele chocolate era pra ela. Já que ela viu o Ichikawa colocando, ela já ia dar pra Yamada. Só que ele não tava conseguindo explicar aquela situação.
atenção. E foi então que apareceu a mãe do Adachi e fez ele agradecer. Só que mesmo assim o Ichikawa não conseguiu explicar que aquele presente não era dele. E ela resolve devolver mais uma vez pra Yamada que ela resolveu ler o bilhete. Que quando ela lê aquele recado, o Adachi fez de uma forma tão melosa, e ainda por cima mandou beijo que deixou a Yamada gamadinha. Só que indo pra sala o professor acabou falando que tá chegando a troca de ano. Que a Chihiro, ela ainda tava com aquele medo das meninas serem separadas e acabarem indo pra turmas diferentes. E foi então quando basicamente ela teve uma ideia. Ela pensou que se mostrar pros professores que elas não se dão bem, eles iriam colocar elas na mesma turma, numa tentativa de fazer o oposto, sabe? O triste é que a Chihiro xingou a Yamada de uma forma que ela até saiu do personagem e ficou triste, com ela falando que não queria ficar na mesma turma que a Yamada. E o pior é que não funcionou esse efeito contrário, porque o professor acabou aceitando a solicitação da Chihiro. E após isso também vimos o como o Ichikawa mudou no decorrer da obra. Antes da troca de ano, todos os amigos que ele fez até o momento chegaram até ele e pediram um zap. Com a Yamada vendo aquela cena, ela acabou ficando feliz por ele. E depois disso corta pro final da aula que todo mundo já tinha ido embora, só que nesse instante o Ichikawa acabou recebendo uma mensagem da Yamada, que ela tinha chamado ele pra ir pra quadra da escola. Então é quando ela desafia o Ichikawa pra um x1, que quem perdesse teria que fazer tudo que o ganhador quisesse. E eu até pensei que a Yamada teria vantagem nesse jogo porque é basquete e ela é alta, né? Só que tava bem justo até porque a Yamada não é tão boa assim. E a desculpa dela é porque basicamente ela joga na defesa. Só que depois dessa parte logo em seguida o Ichikawa tocou sem querer no para-choque da Yamada. Ele tinha até feito um acordo consigo mesmo, porque se ele acertasse aquela cesta, ele iria se declarar pra Yamada. E infelizmente o Ichikawa não marcou aquele ponto, mas a Yamada aproveitou aquele lance pra acertar a cesta. Que o Ichikawa fala que aquele ponto era dele, mas a Yamada discorda porque foi ela que fez. Então é quando a Yamada acaba falando o que ela queria, já que ela ganhou. Então o pedido da Yamada é que se ela poderia chamar ele de Kyo. É o quê? Já que esse basicamente é o primeiro nome dele, né? Já que ele se chama Kyotaro. E apesar da surpresa, ele acaba respondendo que sim, só que nesse instante é quando aparece o professor. Então ele fala basicamente que a escola já ia fechar, que era pra eles saírem dali. Então é quando eles continuam conversando por mensagem, que o Ichikawa acabou lembrando dela chamando ele pelo primeiro nome, que ele imaginou muita coisa. Tanto que a libido dele até ganhou uma forma física que eles até conversam. E essa conversa no mangá, ela é até mais engraçada, porque literalmente ela é comparada com um pênis, tá ligado? Só que nesse instante é quando chega a Kana e fala que o aniversário dele tá chegando, que ela pergunta se vai acontecer alguma coisa diferente, que o Ichikawa acabou falando que não teria, até porque a Yamada, ela vai estar ocupada e ele também vai ter curso, que a Kana começou a zoar até porque em nenhum momento ela mencionou a Ana. Então ia ser mais um dia normal o aniversário do Ichikawa, que depois disso é quando mostra ele saindo do cursinho e ele recebe uma mensagem da Yamada falando que tava saindo do trabalho. E como ela também estava próxima da estação, eles marcaram para se encontrar. E quando eles se encontram, né, eles vão andando para casa, que o Ichikawa, ele tava preocupado com a Yamada, até porque tava meio tarde pra ela sair naquele horário, saca? Só que ela fala que quando fica meio tarde assim, ela chama alguém pra buscar ela, então não tava tão tarde assim ainda. E o que chocou o Ichikawa nesse instante é que ela chamou ele de Ichikawa, já que ela tinha pedido pra chamar ele de Kyo, tá ligado? Então o Ichikawa pensou que ele entendeu errado e resolveu deixar isso pra lá por enquanto. Só que nesse instante é quando ele acabou sentindo que estavam sendo seguidos. E esse perseguidor, entre aspas, começou a apressar os passos, que ele pensou em proteger a Yamada caso fosse um bandido, mesmo que isso custasse a sua vida. Caralho, o maluco é brabo. Temos que admitir que o Ichikawa foi muito corajoso nessa. Só que aquele clima de tensão foi completamente quebrado porque basicamente era o pai do Ichikawa, que ele até brigou com o pai dele para não chegar tão sorrateiro assim. Mas mudando de assunto, ele fala que trouxe um bolo para eles comemorarem. Que a Yamada pergunta o que era e aí que o pai do Ichikawa acabou falando que era a comemoração do aniversário do Ichikawa. É o quê? Tipo, ele nem contou pra ela que tava fazendo aniversário, tá ligado? Então, como uma forma de mudar de assunto, o Ichikawa acabou falando pra Yamada se ela queria jantar na casa dele, que basicamente a Yamada aceita. E chegando em casa, a Kana ficou totalmente surpresa deles chegando todos juntos, que após isso a Yamada ligou pra mãe dela avisando que não ia jantar em casa hoje, e avisando também que era aniversário de um amigo. Ela até acha a princípio que era do Ichikawa que ela tava falando, mas como ela ouviu a voz da Kana, ela pensou que era uma amiga e nem se importou muito com isso. Então, por enquanto, basicamente, ficou assim. O engraçado é que a Kana, ela até trocou de roupa pra estar mais aparentável, já que hoje, basicamente, tinha visita. E eu não sei se vocês sabem, mas a Kana, ela tem uma banda, por isso que ela tem esse visual mais puxado pro rock, tá ligado? E isso vai ser abordado mais pra frente, só que infelizmente só numa terceira temporada. Mas enfim, após isso nesse instante acabou mostrando que a Yamada, ela gosta de causar uma boa impressão, porque como a Kana viu que tinha pouca comida no prato dela, ela diz pra Yamada ficar à vontade que era pra ela se servir. Só que vocês sabem que a Yamada, ela come muito, mas pra causar uma boa impressão ela mente falando que come
pouco. O engraçado é a cara do Ichikawa vendo que ela tava mentindo, tá ligado? Então é quando a mãe do Ichikawa acaba falando que a Yamada é muito magrinha, que isso deixa ela preocupada, que ela tinha que comer mais, tá ligado? A Kana até compara ela com uma modelo, que é aí que ela fala que ela é, até porque ela faz parte de uma agência. É o quê? Que depois que a Kana ouviu isso, ela ficou muito triste. Isso porque aquele visual dela pode acabar sendo julgado por uma modelo. Só que ela tá enganada, porque a Yamada, ela não tá nem aí pra isso. E ela inclusive até tenta se aproximar de todos. Ela serve bebida pra eles, que tava bem legal essa interação, sabe? Só que nessa hora, basicamente, a Kana dá o presente do Ichikawa, que é tipo uma action figure do jogo que ele gosta. Ele só ficou com um pouco de vergonha porque a Yamada, ela tava ali. Mas chegou o momento dos parabéns, que a mãe do Ichikawa trouxe o bolo, e eles começam a cantar parabéns, que quando o Ichikawa apagou a vela, a Yamada, ela deseja feliz aniversário pro Ichikawa, só que sussurrando o nome dele. Que quando ligam a luz, basicamente notam que o Ichikawa quase foi de Vasco, tá ligado? E depois disso, a Kana troca de roupa de novo pra tá mais aparentável. Só que nesse instante, a mãe do Ichikawa acabou chegando e falando que tá meio tarde. E era perigoso a Yamada voltar sozinha, tá ligado? Então é quando a Kana simplesmente dá uma sugestão pra Yamada dormir na casa deles. Então claro que ela acabou aceitando e pediu permissão da mãe dela. E o Ichikawa ficou muito nervoso naquela situação, mas deu tudo certo. A Kana também, ela emprestou algumas roupas dela pra Yamada, só que como ela tava com muito sono, o Ichikawa acabou dormindo, que ele teve que entregar. Que ele ficou muito nervoso ao fazer isso, até mesmo a Yamada pra receber, até porque é a primeira vez que ela tá tomando banho na casa dele, tá ligado? Mas no fim acabou dando tudo certo. E depois disso também tem uma conversa bem legal entre eles, porque o Ichikawa acabou levando uma bebida pra Yamada porque ela comeu pouco no jantar. E vocês sabem que ela come muito, que o Ichikawa até ficou preocupado, até porque ele também ouviu o estômago dela roncando. Então ela comenta que tava ensaiando o roteiro que ela tinha que fazer, e a Yamada, ela fala pra ele sentar perto dela pra eles conversarem. E ela até desabafa com ele porque tava um pouco nervosa, porque o personagem que ela vai interpretar é meio rebelde, e ela não tem muita noção do que é ser isso, tá ligado? Só que o Ichikawa acaba falando que entende um pouco como é isso, porque apesar dele não ser rebelde, ele tem uma certa insegurança de acabar decepcionando os pais dele. E sei lá, meio que a Yamada só ouvindo isso, ela quis confortar o Ichikawa, que essa cena inclusive ela foi muito bonitinha. Ele até se sentiu mais tranquilo após isso, e a Yamada fica conversando com ele até aparentemente ela pegar no sono, que quando o Ichikawa percebe isso, ele só fica observando ela por um tempo e depois cobre a Yamada e vai pro quarto. E claro que antes dele ir, ele deseja boa noite, mas a Yamada tava acordada, ela tava só fingindo. Acho que ela tava só testando pra ver se o Ichikawa ele ia tentar alguma coisa, tá ligado? E o pior é que quando ele tava indo pro quarto, ele notou uma coisa. A roupa íntima da Yamada tava lavando, e a que a Kana emprestou ficou em cima da máquina, porque basicamente a Kana não usou. Ou seja, aparentemente todo aquele momento a Yamada tava sem roupa íntima, tá ligado? Até que a Yamada, ela consegue fingir muito bem. Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí aniversário, que é pra saber se vocês apoiam umas vídeos de Bokuyaba 2, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.